Senhor presidente, caros amigos presentes, é um prazer sempre muito grande estar aqui e voltando dessa vez com um pouco com um ex-mestre meu que se chama Emmanuel Levinas, tratando justamente de um tema que é justamente fundamental na filosofia dele, um filósofo que se chama o rosto. Vamos trabalhar o rosto antropológico, o rosto como mensagem dentro da filosofia dele. Eu queria dividir em 3 partes essa minha fala, né? Primeiramente, eu gostaria de, no primeiro momento, traçar algumas pistas de leitura para Emmanuel Levinas. Depois tem um texto que eu escrevi sobre o rosto como mensagem, a ética como filosofia primeira e o rosto como, digamos, expressão desta alteridade, que é fundamental em Levinas, e depois podemos conversar um pouco aqui ainda sobre o que foi naturalmente colocado aqui. Levinas, né, para mim, digamos assim, um mestre único, porque eu tive, não sei, 1000 mestres na vida, não é? Digamos, muitos professores, mas ele foi o professor filósofo, foi o único filósofo com quem eu, naturalmente, convivi um pouco em Roma, na Universidade Gregoriana, me matriculando no curso dele e sendo admitido, porque a dificuldade era só matricular, era ser admitido no curso dele. Quando me foi dito que eu seria admitido, fiquei muito feliz, porque era, digamos, ser admitido num curso de um filósofo, né? Filósofo é aquele que implementa a tradição filosófica com sua obra. Filósofo não é profissão. Não existe a profissão filósofo, né? Então, ele implementa a tradição filosófica com uma obra quilométrica, né? E aí eu gostaria justamente de falar em 3 pistas de leitura para compreender esse autor, né? Ele é judeu, nascido na Lituânia no início do século e morreu em 1996. Ele dividia a vida entre hautes études, né, em Paris, na Universidade Gregoriana dava um curso de metafísica, e a Universidade Hebraica de Jerusalém. Era 3 vezes assim, pá. Eu conheci em Roma, quando morava lá, na década de 80, foi isso, né? Então, ele nasceu na Lituânia, nasceu em Kaunas, e o pai era bibliotecário em Vilnius, na capital da Lituânia. Enfim, era um Litvak, porque o judeu lituano, na Lituânia, a comunidade judaica era enorme. Tanto é que com o Holocausto, né, foi dizimada, foi aquela história mesmo. E justamente ele contava essa história que o pai, né, um dia se dirigiu a ele e falou: meu filho, olha, se queres ganhar dinheiro e ficar rico, vá para Lodz. Lodz, na Polônia, era o lugar onde o judeu ficava rico, que era indústria. Agora, se queres ser sábio, Vilnius é o teu lugar. E ele falou com o pai: vou para Vilnius. Essa foi justamente, né, a decisão dele, né, diante da opção que o pai lhe deu. Mas o pai bibliotecário, né, já nasceu justamente dentro dessa, digamos, dessa dimensão. E aí, justamente, ele viveu, né, durante um tempo, a primeira formação, mas caiu logo na Ucrânia, veio depois para a Suíça e caiu na França, e justamente por conta das vicissitudes pelas quais ele passou, que eram essas que nós conhecemos, né? Enfim, era justamente as 2 grandes guerras e depois o Holocausto, ele conta que o rosto para ele foi justamente uma percepção que ele teve, digamos assim, vivendo num campo de concentração.
ele se dizia um judeu católico nesse sentido, né? Porque era judeu, Hassid, plenamente judeu. Mas católico por quê? Porque a filosofia dele era extremamente estudada por católicos, né? E católico também porque a sua esposa, na época do Holocausto, foi escondida num convento de freiras francesas, vestiu o hábito das freiras, né? E passou como freira até acabar, não é? Digamos, né? As dificuldades com relação ao nazismo. Então ele tinha esse vínculo, digamos assim, muito estreito, né, com o catolicismo, embora fosse, digamos assim, judeu pleno. Vamos lá, a primeira pista de leitura para entender Levinas é justamente a fenomenologia de Husserl. Ele foi o divulgador de Husserl na França, chamado Levinas I. Né? É o Levinas de l'existence à l'existant, né? Digamos assim, a sua primeira obra que trabalha justamente as meditações cartesianas de Husserl, né, que por sua vez, né, trabalham as meditações cartesianas de Descartes, que foi, digamos assim, que é o início, princípio, digamos assim, da sua filosofia, né, da filosofia de Levinas. Né. Uma segunda chave de leitura para entender Levinas é o judaísmo, né? Sem dúvida, claro. Né? Significa o seguinte, que o pensamento judaico, o pensamento filosófico judaico, ele se insere, digamos assim, numa corrente que vem no século XX, 19 e 20, que começa em Franz Rosenzweig, que é um grande pensador, filósofo judeu, é o maior, digamos, de todos, a meu ver, e ele mesmo reconhece isso. E vem depois, né, com outros pensadores, né, como Heschel, como, enfim, Scholem, como Buber, né, Martin Buber e outros grandes pensadores, não é? E ele, digamos, é o último dessa corrente judaica. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o pensamento, digamos assim, né, a estrutura filosófica do judaísmo é diferente da estrutura grega, só isso. Não é? O logos grego, quer dizer, a palavra grega, não é? Que é razão, que é entendimento, que é pensamento, não é diferente do dabar hebraico, que significa logos, palavra, dabar, palavra, que não é pensamento, mas é vida, que não é razão, mas é ação. Não é? A palavra para o pensamento hebraico, ou dentro do hebraísmo, ela tem uma eficácia que é inerente à própria palavra. Não é por quê, é para quê. Não é? É assim que funciona. Não é Ulisses, né? O tempo, o eterno retorno, mas é Abraão, né? Ok? Sai da tua terra e vai, não volta para trás, você não tem absolutamente o direito de voltar para trás, é andar, o tempo é linear, não é cíclico, né? Para o judeu. E assim, simbólico, e também histórico, né? E aí vamos, né? Então isso tudo é o judaísmo, digamos assim, né? No pensamento dele, quer dizer, um pensamento extremamente dinâmico. E por fim, o terceiro, o Levinas, que é o Levinas da alteridade, não é? Aí ele se descobre, não é? E descobre justamente com a alteridade, que é o Levinas maduro, o último Levinas, né? É o Levinas da outeridade, quer dizer, ele descobre o outro, né? A importância fundamental do outro para tudo, absolutamente tudo, né? O outro é sempre primeiro. Por quê? Simplesmente porque vem antes. Simplesmente porque vem antes. Né? Eu já sou depois. Né? O ser humano, para Levinas, é um ser responsível e insatisfatível, né? A palavra é assim, né? Quer dizer, ele é insatisfeito? Mas é um insatisfeito ôntico, é uma ontologia insatisfeita, não é? Graças a Deus é assim, né? Ele caminha, ele está, não pode satisfazer nunca, né? Aquela inquietude agostiniana também, né? De Agostinho, né? Inquieto, né? Insatisfeito, né? Enfim, por quê? Porque ele está sempre desejando, não é? E o desejo é sempre de um grande desejo, um desejo pequeno não satisfaz, não é?
Então, o outro é aquele que é colocado à minha frente e o modo como eu o respondo é o modo como eu sou. Sempre assim. Não é? Então, esse é o Levinas da alteridade, e aí entra justamente o rosto, né? O rosto do outro homem, o rosto do outro. Não é? O rosto que é biológico, o rosto que é psicológico, o rosto que é... Sim, né? Mas esse é o rosto, para Levinas, antropológico. Quer dizer o seguinte, o rosto é mensagem. Não é? Quer dizer, ele é feito para se expressar. E eu estou sempre absolutamente diante dele. Não é? Estou sempre diante de um rosto, ok, que me ama, que me odeia, que me quer, que não me quer, que está, que não está, que diz isso, que diz aquilo, e eu respondendo. São 30 mil dias nossos aqui, mais ou menos, né? 20 mil a 30 mil dias, há quem vive menos, há quem consiga viver mais, mas nesses 30 mil dias é isso, nossa vida é isso, né? Então, é mais ou menos isso que ele coloca, não é, para a gente. E é isso que eu queria justamente situar. A experiência dele de rosto, desse rosto mensagem, ele atira de uma vivência num campo de concentração quando era pequeno ainda, né? Observando justamente pequenininho ou pequeno, né, os rostos num campo de concentração. Tá? Claro, o rosto nazista é o rosto do algoz, o rosto prepotente, o rosto da arrogância, o rosto que impera, claro, é só brutalidade, é o rosto bruto, é o rosto que mata, é o rosto, né? E o rosto dos judeus, né? Que é o rosto famélico, o rosto moribundo, o rosto do... ok? Entre uns e outros, né? Existia um rosto que levava a vida. Você olhava para ele e fala, não, nem tudo está perdido. Era o rosto do cachorro. Eram os rostos dos cachorros no campo de concentração. Então, o rosto do cachorro era o rosto que sinalizava para uma vida e para dizer que nem tudo, absolutamente tudo, está perdido. E é daí que ele vê o seguinte, rosto é mensagem. Né? Então, você quer viver? Olhe para o cachorro num campo de concentração que você vai encontrar a vida. Dali tem saída. Entende? Por quê? Porque está sempre alegre, é muito bem tratado, naturalmente, e ele não distingue. Enfim, é aquela história. É para todo mundo assim, não tem distinção, não tem dificuldade, não é? Ok? Pois é. É então que ele entra justamente nessa atmosfera e dentro do espírito do judaísmo, nessa atmosfera da alteridade, né? Quer dizer, o outro, a outeridade, o proximismo. Pois é, eu vou entrar logo aqui no texto que eu preparei, que eu já preparei há algum tempo, eu tenho esse texto, né? Enfim, e depois então nós podemos ainda conversar um pouquinho mais se houver tempo. O seguinte, o rosto é a manifestação do outro infinitamente transcendente. A partir de Totalité Infinie e L'Au-delà de l'Essence, são as duas obras dele principais que marcam o terceiro momento, digamos assim, da sua vida e da sua obra e da sua filosofia, não é? Nós explicaremos a interpretação levinasiana do rosto em dois grandes momentos. Primeiro, a instauração da ética como filosofia primeira, ou que se chama também de proximismo. Ética como filosofia primeira, quer dizer, justamente, ele é crítico de Aristóteles, é crítico de Hegel, porque Aristóteles vai justamente mostrar que a filosofia primeira é a proto-filosofia, os 16 livros que Aristóteles escreve sobre o ser, a ontologia, né? E ele vai dizer, não é por aí, entende? Vamos ver como ele vai fazer. Então, esse é o primeiro momento, e aí ele instaura, assim, a ética como filosofia primeira, não como proto-filosofia, não a ontologia, não é o ser, mas é o dever, a responsabilidade de pôr, nós vamos ver. E o rosto como, segundo momento, o rosto como apelo incondicional à responsabilidade.
diante de um rosto, eu só devo, eu sou responsável. Então vamos primeiro entender como ele trabalha a ética como filosofia primeira. Vejam bem, primeiro o início, né? O início de toda filosofia, para toda filosofia, é um princípio. Filosofia parte de um princípio ou de princípios. É assim que começa uma filosofia. Sem princípio não há possibilidade de filosofia, não é? Então, vejam, partindo de uma ideia fundamental, quer-se explicar o sentido, valorar os aspectos mais importantes, naturalmente, da vida humana. Então, é derivação lógica de princípios e consequências, enfim, que naturalmente se dá numa cadeia que nem sempre é sistemática. Há esta possibilidade sistemática e há uma possibilidade que não é sistemática, como é a dele e como é de tantos outros filósofos. Um segundo momento existem conhecimentos que são pré-filosóficos, o código pré-reflexivo. Então, ok, este princípio não precisa ser um princípio filosófico, pode ser um a priori anterior à própria filosofia. Alguns filósofos trabalham assim, né? O próprio Rosenzweig trabalha assim, Jaspers trabalha assim, e Levinas trabalha assim, e muitos outros, né? Enfim, a aceitação de uma ideia fundamental, de um princípio fundamental a priorístico, quer dizer, antes mesmo do conhecimento. E aí, então, ele estabelece um princípio, que não é filosófico, mas que é a partir daí que ele vai, naturalmente, traçar toda a filosofia. Qual é esse princípio? Ele, como judeu, vai chamar esse princípio de leitura da Bíblia. Olha, e a Bíblia. Né? Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é uma obra literária que me coloca, ou coloca aquele que está diante dela, diante de uma pluriformidade, de uma multipossibilidade de rostos. Não há rosto que não esteja presente na Bíblia. Essa é a questão. Quer dizer, a Bíblia é o encontro daquele que se coloca ali diante dessa obra literária, que é uma biblioteca, não é uma obra só, não é? Com muitos gêneros literários diferentes, gêneros textuais diferentes. Ora estou diante de um gênero histórico, ora é poético, ora não sei, são epístolas, ora são, não sei, enfim, possibilidades infinitas ali de gêneros literários e que me colocam justamente diante de experiências fundadoras da humanidade que se dão através de rostos, né? É uma colocação contínua com a expressão do rosto do outro homem. E nesta relação, então, eu encontro sentido para viver e para morrer. É isso aí que está ali dentro dessa obra literária. Assim, a tradição filosófica ocidental perde, digamos assim, diante dele, né, o direito de um monismo, né? Qual? O monismo, naturalmente, do ser, para encontrar no rosto vivo, ou na vida como rosto, não é? O princípio fundamental da filosofia. Não é? Então, vejam, a crítica, de certa forma, que ele faz à ontologia. Ao ser, né? Digamos, ao ser aristotélico, ao ser platônico, ele faz, certo? Platão nem tanto, porque Platão trabalha bem, mas Aristóteles, que quer vincular, digamos assim, o princípio do ser como sendo o princípio de tudo, o princípio primeiro de tudo, não é? Ele naturalmente aqui vai estabelecer dificuldades, não é? Então, ele já coloca aqui a questão, fazendo uma crítica a Shakespeare, né? To be or not to be, that's question, né? A questão é ser ou não ser. Ele fala, não, to be or not to be is not the only question, né? Quer dizer, ser ou não ser não é a única questão. Porque para quem do ser e para além do ser, há questões. Existem questões que merecem ser respondidas.
E se nós a deixarmos, nós vamos então também deixar de nos responder como pessoas e como, digamos assim, pessoas que se relacionam, que se encontram, que se desencontram, enfim, que vivem assim, e essa é a nossa vida, não é? Então, vejam, para, digamos assim, a quem além do ser, vai existir sempre o quê? Né? A pessoa em relação que vai nascer, é autora do sentido. O ser é referência? Tá, mas para além, para quem? Sou eu quem dá, digamos assim, este sentido, quem dá o sentido ao ser. Sem uma consciência não há sentido possível para nada, absolutamente nada. Tá? Então, vejam, ele vai então trabalhar os vários sentidos de ser, que não existe um só, aquele neutro que é algo que existe, ou então o verbo ser, que é, digamos assim, muito, digamos assim, direcionado para isso, para estabelecer, aquele segredo inteligível num outro aspecto, que é um nous, uma luz, que ilumina a realidade, que é a consciência, e há também o iliá, o ser que acontece, aquele iliá francês, ok, acontece, e é isso que está em jogo, Então, pouco a pouco, ele vai se distanciando, desta ontologia primeira aristotélica e, de certa forma, depois heideggeriana também, no sentido de que o homem é um ser para a morte, é aquela finitude que termina com ele mesmo no solipsismo do próprio homem, e entra, ele é crítico dessa postura, e ele entra, digamos, dentro de uma perspectiva completamente relacional, onde eu não posso absolutamente viver sem me encontrar com alguém. Eu me encontro, sim, com seres inanimados, é possível, ou melhor, eu os conheço pela minha inteligência, mas o ser do outro, eu só o conheço através do meu próprio ser, através de mim mesmo, quando com ele me encontro e quando com ele me desencontro. É assim que nos conhecemos, e aí estamos, digamos, da mesma forma, enfim, nesse mundo construindo, e é assim que nós construímos, digamos assim, o mundo. Então, o ato de ser, para ele, se desenvolve no sentido de uma preocupação por, no sentido de uma responsabilidade de, até o homem se tornar refém do outro. Quer dizer, refém nesse sentido, quer dizer, o máximo que eu posso ser é morrer por alguém. Ok, isso é possível? Então, ser na filosofia não significa, então, neutralidade de ser, como a pura ontologia aristotélica, um ser aí, ou então Dasein, Dasein heideggeriano, eis aí ser, o ser que está aí, mas significa, sim, um existir com responsabilidade pelo ser do outro, um preocupar-se com responsabilizar-se, não a partir da própria identidade, mas a partir da própria relação. Ou seja, preocupar-se ou responsabilizar-se pelo outro significa consagrar-se ao outro, Fidelidade, então, aqui passa a ser a identidade do ser, e esta fidelidade não pode ser outra senão devoção a, não é? Então é aquela atitude que eu tenho que dizer constantemente na minha vida: eis-me aqui, ecce, eu sou, tá? Estou aí, ok, estou pronto. Essa é, digamos assim, a atitude verdadeiramente humana para Levinas, não é? E aí filosofia para ele não é mais amor pela sabedoria, mas é a sabedoria sobre o amar. Aí entra justamente esse preocupar-se por, consagrar-se a, até a possibilidade de morrer por, existir para o outro, é mais forte do que a própria morte para Levinas. Então, vejam, viver
para ele é uma aventura existencial, né? Antes de qualquer coisa, né? Que me torna responsável. E esta unicidade é uma unicidade que não pode absolutamente ser clonada. Não tem jeito de clonar isso, né? Quer dizer, esta unicidade que me faz relação, pura relação, né? Ela não pode, não tem xerox para ela, não tem fotocópia para ela, não há possibilidade de cloná-la de forma alguma, Clono biologicamente, né? Ok. E aí já nos colocamos diante desse princípio da filosofia de Levinas, que é justamente o princípio bíblico do proximismo, né? Ok? Amar o próximo, sim, tudo, né? Mas, antes de tudo, amar. Essa é a questão. Quer dizer, o amor é aquilo que o italiano diz, scaturisce, né? Brota, né? Da própria vontade. Não é? A racionalidade, ela passa pela inteligência, ok? De uma maneira imanente, mas ela passa também pela vontade de uma maneira transeunte. E quem desconhece a vontade como forma de amar e de conhecer, porque amar é conhecer, desconhece a maior forma de conhecimento que possa existir no mundo e no universo. Não é? Ok? E aí ele vai dizer, bom, Deus é isso. Né? Deus é relação. É uma relação de identidade, é relação de alteridade e é relação de amor ao mesmo tempo. E Deus é Deus. Esse é o Deus judaico, esse é o Deus cristão. Igual, não há dificuldade para se entender ou entender a Deus, senão assim. Não é? Toda teologia cristã é uma teologia das relações. Toda teologia judaica é uma teologia da relação. Não é? Claro, não é das relações, mas da relação, porque o judeu não adora um Deus trino, claro. Não é? Mas Deus para o cristão é comunhão, mas, de certa forma, para o judeu é comunhão na relação também. Na relação entre Deus e os homens, né? Na relação entre Deus e o mundo, na relação entre Deus que se revela, na relação entre Deus que se revela ao mundo, né? Na relação de um Deus que cria é relação, criação é relação, né? Na relação de um Deus que redime, redenção é relação, né? Claro que nós vemos de uma maneira diferente do judaísmo, mas ela está presente, a relação está presente. Não é? Veja, entender Deus como relação, claro que para nós, né, a relação para nós, ela existe, né? Relação de mãe e filho, claro, mãe é relação, filho é relação, não é? Relação em palavra é relação, amor é relação, então dá para entender isso. Porque essa transcendência, né, da relação, que a relação que toda relação tem, é a transcendência, justamente, que Levinas coloca como sendo a base para tudo, com relação à alteridade, com relação à outeridade, quer dizer, o outro e eu e o outro. Primeiro o outro, depois eu. Gente, vamos então entender esse comprometimento, não é, através do rosto como linguagem, né? É um amor, né? Nós vamos ver que o amor, o proximismo é um amor sem eros, né? É um amor no qual que o eros é o amor para mim, é o amor para o meu prazer, né? Esse não, é um amor agápico, né? É um amor naturalmente de doação, né? Como digo, é o amor de mãe, o amor de pai, é o amor do amigo, né? Que ama sem condições, né? A filia mesmo de Epicuro é isso, né? Esse sentido, não é? Enfim, onde o outro está à frente. Então, eu amo quando eu levo em consideração o destino do outro, né? Que vai ser do outro ou para o outro. Então, como é que fica o rosto como linguagem deste amor, né? A filosofia ocidental, desde Sócrates até Husserl e Heidegger, foi um esforço de compreensão, ele vai dizer, mas depois de Auschwitz, Levinas adverte que temos que superar esta finalidade. A filosofia deve deixar de ser amor à sabedoria,
que é a filosofia antiga, para se converter em sabedoria sobre o amar. É diferente, né? E quem ama, ama a outrem. Por isso, a ética é, digamos assim, a filosofia primeira. Não é? É sempre assim, né? Quer dizer, não se trata aqui de pensar, trata-se de ser, de viver esta relação. O rosto é a expressão do encontro com o outro, entendido como anteposse do outro, ou melhor, como presença do outro. Uma presença que é imprevisível, misteriosa, mistérica, e que me interpela continuamente. Não é? O rosto do outro, ele me interpela, ele existe para me interpelar. É para isso que ele existe. Não é? É para eu me relacionar e para eu responder. E à medida que eu respondo, é o modo como eu sou. Não é? Aqui, então, a linguagem original, antes da linguagem, é a priorístico, não é? É justamente a existência deste imperativo que me obriga a responder, apesar da minha própria morte. Né? É a origem do valor do bem, além de toda ontologia. É presença, é relação, é palavra. Para mim, sempre, sempre. No rosto, a pessoa é nua, ela se dirige à consciência moral de quem está diante dela, né? Ela não é objeto de pensamento, não é uma coisa, ela é um absoluto, né? No sentido verdadeiro de que é o homem para o qual o homem se refere, não é? Vejam, diante de um rosto eu só tenho a responsabilidade de responder e me torno responsabilidade, e é isto que eu devo naturalmente ser, né? É isto que eu tenho que viver, né? É certo que de um rosto se espera tudo, absolutamente tudo. O rosto do outro, não é? É mistério mesmo, não é? De um rosto pode sair tudo, não é? E aí está esta imprevisibilidade, né? O rosto é o que existe mais imprevisível. Não existe nada, absolutamente nada mais imprevisível do que um rosto. E aí é que está pensamento e mistério, mistério e pensamento, com o qual nós vamos conviver diuturnamente, diariamente, desde o momento que nasce. Uma netinha nascendo em Pisa agora, que vai justamente, começa, né, a ver rostos, né, e vai até o momento da nossa morte, até o último instante da nossa consciência. São rostos, não é? Se espera tudo, pode-se esperar tudo, não é? Ok. Esse misto, né, de pensamento e mistério que nos torna, digamos assim, muito próximos, né? É claro que ele existe para se revelar, ele se nos revela através de um significado, não é? E a linguagem é justamente a linguagem que nós podemos aplicá-la dentro, digamos assim, da linguagem filosófica, não é? Por exemplo, universalidade, o que é? Em filosofia, ou na filosofia de Levinas, é a presença da humanidade nos olhos que me olham, claro. O que é bondade? Significa o outro conta mais do que eu mesmo. O que é amar? Socorrer a debilidade do outro. E assim vamos, não é? Enfim, traçando conceitos, que a filosofia, ela trabalha de uma maneira conceitual, né, para entendermos, digamos assim, esta relação. Prioridade do outro, primeiro o outro, né, depois o eu, não é? Enfim, quem se encontra com o outro se despoja, claro. E se despoja de tudo o que não é o rosto, claro. Essa é a primeira verdade. Despojar-se do que não é presença, porque justamente o rosto é presença e eu sou presença para ele. Então, eu me despojar do que não é presença, né, é justamente eu me encontrar verdadeiramente, né?
É claro que ele vai dizer, a ausência do mundo ou no mundo me leva ao rosto de Deus, né? E vice-versa, né? Então a relação com os demais, né, começa sempre no campo do inteligível e no campo de um inteligível que antes de tudo é ético, não é? E assim, então, para além da sabedoria, do conhecer, a sabedoria em forma de amor, a sabedoria em forma de amar, a sabedoria em forma do bem, que é, digamos assim, né, um dos primeiros momentos filosóficos de toda a história da filosofia. O infinito vem à ideia pelo rosto, e é o rosto, naturalmente, que vai dar o sentido deste infinito, né? Que tudo, absolutamente tudo pode acontecer, tudo pode ocorrer a partir desta infinitude. Nunca é objeto de conhecimento, nunca é uma exigência ética antes de qualquer coisa. Então a relação com o infinito é proximismo, é proximidade, não se representa, mas se experimenta no nível do encontro e do encanto. É desejo, é utopia, é uma ideia que não se realiza, senão no desejo, no desejo. E a relação com o infinito é sempre relação medida, ela é medida por um tu, que possui justamente esse rosto, ao outro pelo outro, sempre assim. Amar, então, é a livre substituição do eu pelo outro. Isso é amor. E ser humano é se expor a esta exposição. A essência não é, digamos assim, do amor, não é uma atividade, não é? É um processo, né? É isto, diariamente, não é? E assim, é também uma linguagem, não é? Antes de ser meio de comunicação, a expressão do rosto é a expressão que garante um testemunho. Mas vai aí além da expressão, enquanto dizer, enquanto grandiosidade, enquanto majestade, né? Que recusa a objetivação, a tematização, né? Por isso ele vai dizer, só Deus é capaz de dizer plenamente. Só a relação com Deus é capaz, naturalmente, de expressar em plenitude, digamos, né, esta multiplicidade de perspectivas de uma maneira, digamos, infinita. Então, o que eu gostaria de colocar como conclusão? A linguagem do rosto nos faz concluir que a estrutura última da subjetividade não é o conhecimento, mas a relação transcendente que tem a forma ética da responsabilidade infinita. Esse é o princípio. A tradição ética dominada pelo bem enquanto preocupação pelo outro. É preciso deixar o outro em tudo ter o primeiro lugar, até apenas o possível, morrer pelo outro. Obrigado, gente. Podemos... Acho que estou dentro do tempo. Nós podemos conversar um pouquinho ainda. Pois não. A conduta solipsista tem... Ele é crítico, não, eu falo assim, como Levinas, né? Ele é crítico de toda a filosofia solipsista, embora, vejam bem, né? Embora, vejam bem, né? Eu vou só dizer aqui, por exemplo, ele foi amicíssimo de Sartre, eram amicíssimos, tá? Já Paul Ricoeur não gostava dele, tá? Vejam bem, né? Sartre, a filosofia de Sartre é solipsista, né? Não se pode absolutamente dizer que não seja. E eram muito amigos, porque partiam do mesmo pressuposto, né? De que o homem concreto, o homem que está em jogo é aquele homem que sente, aquele homem que... O ser humano, né? Homem em filosofia é ser humano. Aquele homem que sente, aquele homem que pensa, aquele homem que quer, aquele homem da segunda meditação metafísica de Descartes, que as clichês que pense, que é uma coisa que pensa. Uma coisa que pensa é uma coisa que sente, é uma coisa que quer, é uma coisa que se relaciona. Então, é isso aí, né?
Não é aquele homem, né? Ok, né? Transcendental que nós vamos encontrar na filosofia alemã. Então, nesse ponto, eles estão em comuns, né? Mas, por exemplo, Paul Ricoeur, né? Vai pegar um pouco pesado com ele, sabe? Vai dizer, estou falando a crítica de Paul Ricoeur, que é um grande teólogo, um dos grandes, maior hermeneuta contemporâneo, né? Vai dizer que o Levinas não deixa o outro ser outro, o outro é só outro. É isso aí, né? Essa é a crítica que Paul Ricoeur faz a Levinas, sabe? Então, ele vai ter que... Vamos fazer críticas, ok, a Levinas. Ele tem, o filho dele, o Michel Levinas, é um dos maiores músicos contemporâneos, casado também com uma Cohen, né, judia também, e que trabalha, ela trabalha nessa estrutura da filosofia. Vocês podem encontrar vídeos dela aí, né? No YouTube, né? E ela trabalha justamente essa questão do desejo, não é? Ok? Que pode ser, digamos, no solipsismo ou no altruísmo, né? No proximismo. Não. Quer dizer, veja, não há dificuldade com relação a isso. Não é? Digamos assim, trabalhar, por exemplo, dentro do desejo, que são desejos diferentes. Mas para a filosofia dele, né, é claro que ele vai, digamos assim, Heidegger é solipsista, né? E ele vai ter uma dificuldade com Heidegger, não só por ser, digamos assim, ter sido lá na época dele, enfim, né, reitor na Universidade de Freiburg, em Breisgau, na época do nazismo, e os discursos, né, só os discursos, tá? Porque a obra de Heidegger é impoluta, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, né? Nada é nada mesmo, né? Obra filosófica de Heidegger. Mas os discursos, sim, né, tinha essa dificuldade, e ele tinha essa dificuldade com Heidegger, né? Quer dizer, enfim, né? Então eu vejo assim, quer dizer, não é uma questão de excluir, né, ter raiva de solipsista, não. Pelo contrário, ele não tinha essa raiva, ele se dava assim com Levinas, né, porque o amor é dirigido, e essa é uma forma também, né, uma forma do rosto. E às vezes a pergunta que se fazia a ele de uma maneira mais crítica era essa, né? Mas quando esse rosto for um rosto arrogante, esse rosto for um rosto nazista, esse rosto for um rosto que oprime, esse rosto, como é que você fica diante desse? Você é refém desse rosto? Mas ele fala, mas ele é Luthier, né? Ele falava, tem um terceiro também que tem que ser levado em consideração. O rosto nunca é assim, mas tem um tier, né? Tem um tier, tem o outro, né? O outro é um tier, é o outro também. Então, ele saía, claro, por aí. Eu acho que ele diria isso. Mas, de qualquer forma, a questão é, quer dizer, existem sim, quer dizer, o solipsismo existe na história da filosofia, né? Tudo bem, né? Ok. Pessoal, uma dúvida. Existem várias tradições éticas. A ética do dever, a ética da virtude, a ética do cuidado, né? Essas classificações. E aí, ouvindo a palestra, a gente fica com dificuldade de classificar a ética do Levinas. Porque ela fala muito do outro, mas parece que esse outro volta sempre para dentro, de certa forma. Se a gente tivesse que colocar, ela ficaria dentro mais de uma tradição comunicativa, como é Haber? Sem dúvida, entende? É por aí mesmo, né? Quer dizer, veja, ele sem dúvida, entende? Quer dizer, essa razão comunicativa do Habermas, ela tem muito mais a ver, né, digamos assim, com Levinas, né, do que, digamos, né, um outro, quer dizer, um hedonismo utilitarista, digamos, de custo e benefício, não sei, sem dúvida, né? Sem dúvida, entende? É claro que eles se anulam, né? Esses critérios éticos, eles muitas vezes se anulam, né? É claro, é assim, né? Funciona assim, né? É claro que a razão é um critério para a ética, e a racionalidade passa sempre, né? Digamos assim, pela filosofia, vista ou de uma maneira ou de outra, de um modo ou de outro, de uma forma ou de outra, né? Mas, né, enfim, não é?
é isso aí, sabe? É sempre essa... Quer dizer, veja, a estrada dele é sempre a estrada da relação, né? Aí depende do modo como se olha, depende do modo como se vê, né? Então, na filosofia, o direcionamento do olhar é a base para tudo. Na Grécia Antiga, né? Oral, né? Oral era a forma genérica de ver, é uma forma, não é? Uma forma de olhar. Teoria vem daí, né? Ou então, escopel, né? Escopel é uma forma, digamos, de ver que é direcionada em profundidade. A medicina adora, né? Tudo é endoscopia, laparoscopia. Escopel na medicina é o olhar da medicina. Episcopos, né? O bispo é aquele que olha com profundidade. Idein é outra forma de olhar na Grécia, né? É olhar formando ideias, né? É uma maneira também de olhar. Você, quando olha, você idealiza, né? Então, eu acho que existem, não é, digamos assim, formas diferentes de direcionar o olhar, e o modo como eu direciono o olhar é o modo como eu vejo, não é? Isso mesmo de uma maneira política, né? Isso mesmo de uma maneira, eu diria, ética hoje, não é? Ok? Então, vamos lá, como é que hoje o governo de Israel olha, digamos assim, né? O palestino, né? Ele é judeu, né? Ok? Né? Como é que o palestino olha Israel? Olha, digamos assim, um israelense hoje, não falar de judeu, mas falar isso, né? São formas diferentes de olhar, não é? Ok? Então, é isso aí, né? E o modo como eu... Aí, estou de acordo. O modo como eu olho é o modo como eu sou. O modo como eu direciono o olhar é o modo como eu vivo. É mais ou menos isso.